Olá, olá, caro aluno! Seja muito bem-vindo! É um prazer estar aqui com vocês hoje, tá joia? Meu nome é Luiz Lima e eu sou professor de Direito Administrativo aqui do Ponto. Meus caros, eu venho aqui hoje para falar com vocês de uma excepcional oportunidade editalícia que já é realidade. Hoje é feriado, estamos aqui gravando essa aula demonstrativa para você de tão importante que é a premissa que eu tenho que trazer para você hoje. Pessoal do Sul, tá joia? Pessoal do Brasil todo, fiquem ligados porque saiu o edital do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Galera, eu tô falando de um tribunal eleitoral. Você trabalha de 2 em 2 anos, tá ok? Mais ou menos assim, né? Com todo respeito aos atuais servidores, a gente sabe que o serviço sempre está pipocando, mas é uma das melhores oportunidades em cargo público do país, tá ok? Poucos são os cargos que oferecem a mesma condição. Meus caros, nós temos aqui remunerações de nível médio que tangenciam R$ 6.500, tá joia? Mais precisamente R$ 6.376. E nós temos também remuneração em nível superior com mais de R$ 10.000, galera, exatamente. Então, assim, uma excelente oportunidade e eu, enquanto professor de Direito Administrativo do Ponto, quero mostrar para você que aqui é o caminho da aprovação, ok? Já vou te falar o seguinte, já fica ligado, a banca que vai fazer o concurso é a Fundação Carlos Chagas. Meus caros, eu venho aqui para te mostrar hoje todos os bizus, todos os macetes da Fundação Carlos Chagas, tá ok? Eu vou tratar hoje com vocês um tema do direito administrativo que estará presente na sua prova. Estará presente na sua prova, ok? Sabe o que é? São os poderes administrativos, meus caros. Os poderes administrativos ou poderes da administração, tá ok? A gente vai fazer uma explanação, eu vou jogar a teoria para você e em seguida a gente vai fazer exercícios da Fundação Carlos Chagas. Combinados? Tranquilo? Olha só, se liga no movimento, porque só com essa aula demonstrativa eu garanto que você acerta no mínimo uma questão. No mínimo, uma questão. Depois você me cobra, é o meu compromisso aqui com você, beleza? Ícaro, vamos trabalhar. Joga a lousa aí, por gentileza. Vamos lá. Meus caros, olha aqui, ó. Vamos lá então, galera. Direito Administrativo, TRE do Paraná, tá joia? Comigo aí, professor Luiz Lima. Vamos arrebentar com a FCC, beleza? Simbora. Meus caros, já quero estabelecer um combinado aqui com você, tá ok? Olha só, toda vez que você estiver estudando o tema Poderes da Administração, já fecha comigo no seguinte, tá? Se eu falo de poderes, eu estou dizendo prerrogativas, ok? Tranquilo? Volta comigo, Ícaro. Olha aqui, meus caros, espanta o sono e se concentra agora, tá ok? Eu quero reservar para você um local na cadeirinha pública, irmão. Todo mês, 6 pau, se não 10 em caso de nível superior, tá joia? Entenda comigo. O Estado, a administração, tem que alcançar para nós educação, tem que alcançar para nós segurança pública, tem que nos conceder saúde, etc, etc, etc. Vale dizer, esses fins gerais do Estado são o tão chamado, o tão sonhado interesse público, percebe? Então entenda aqui, ó, se eu estou diante de um Estado que tem que alcançar o interesse público para todos nós, eu lhe indago agora, será fácil essa tarefa? Será que o Estado consegue alcançar de maneira tranquila o tão sonhado interesse público? E você sabe que a resposta aqui é negativa. É difícil pra caramba um Estado que alcance, um governo que alcance todos os fins públicos, todo o interesse público. E por que eu estou dizendo isso? Meus queridos, eu, enquanto pessoa particular, eu não posso, entenda, alcançar o interesse público para ninguém, porque eu não tenho nenhuma prerrogativa para isso. Agora, entenda o que eu vou lhe dizer, o Estado tem que possuir algumas prerrogativas para alcançar para a galera o interesse público, tá ok? E sabe quais são os nomes dessas prerrogativas que o Estado tem para alcançar o interesse público? São os chamados poderes da administração. Então fecha comigo. Entenda aqui, e até para fins de algum dia na vida, quem sabe, você tem que fazer uma prova aberta, por exemplo. Se você tiver que dar um conceito para poderes da administração, você vai começar com a palavra prerrogativa.
Luiz, e o poder disciplinar? É uma prerrogativa. Luiz, e o poder de polícia? É uma prerrogativa. O vinculado, o discricionário, o hierárquico, são todos prerrogativas, ok? Então olha só o conceito, como é que já fica fácil para você. O que são poderes da administração? São as prerrogativas que o Estado tem para que permita que o Estado alcance o interesse público ou o fim público. Beleza? Tranquilo? Vou ler aqui para vocês as palavras de José dos Santos Carvalho Filho, vulgo Carvalhinho, um dos melhores administrativistas do Brasil. Percebe? Tranquilo? Volta para a lousa aí, Ícaro. Vamos lá. Olha aqui, meus caros. Conceito aí de José dos Santos Carvalho Filho. Conjunto de prerrogativas de direito público que a ordem jurídica confere aos agentes administrativos, para o fim de permitir que o Estado alcance seus fins. Tá joia? Livro aí de José dos Santos Carvalho Filho, né? Sempre uma boa referência para qualquer concurso público. Quais são os poderes que nós temos? O hierárquico, o disciplinar, o normativo ou regulamentar, de polícia, poder de autotutela, poder discricionário e poder vinculado, tá ok? Meus caros, o poder de autotutela, eu não vou trabalhar com ele hoje aqui com vocês, porque a gente vê numa aula específica aí de princípios. Combinado? Beleza? Tranquilo? Pois bem, vamos seguir aqui então, pessoal, vamos trabalhar. Olha só, antes de eu entrar em poder por poder, eu quero que você estabeleça o seguinte raciocínio comigo. Se eu estou falando de poder, que nós já vimos e eu não canso de repetir, são prerrogativas. Se nós estamos falando de poder, que são prerrogativas, a gente sabe o seguinte, ó, vem comigo, Ícaro, a gente sabe o seguinte, que são situações em que naturalmente o homem estará presente, concorda? O homem deve influir. Meus caros, qual que é o lance? Qual que é a ideia? Se eu tenho, entenda, a participação do homem com o poder, naturalmente eu vou ter um abuso. Naturalmente eu vou ter um abuso de poder. E já entenda comigo também o seguinte, olha o que a Fundação Carlos Chagas pede de você, acorda agora e expõe do sono. Meus caros, abuso de poder é um gênero que se divide em duas espécies. Abuso de poder é um gênero que se divide em duas espécies, tá ok? Quando eu falo abuso de poder, eu estou dizendo que o homem está usando o poder não para as finalidades previstas na lei, mas sim para interesse próprio, ou como se eu dissesse, usando o poder pelo próprio poder e não utilizando para alcançar os fins colimados, os fins a que se destina. Percebeu? Volta para a lousa aí, cara. Vamos lá. Olha aqui, ó. Fecha comigo. O abuso de poder ocorre toda vez que a administração exerce o poder pelo próprio poder, né, pessoal? E não para alcançar o interesse público. Do abuso eu tenho um desdobramento. Do abuso eu tenho um segundo desdobramento. O abuso que pode ser por ação ou por omissão, tá joia? O abuso que pode ser por comissão, que é quando você faz algo, ou por omissão, quando você deixa de fazer algo, se divide em desvio e excesso. Perfeito? Desvio e excesso. Vem comigo mais uma vez, Ícaro. Pessoal, é o seguinte, tá? Eu tenho aqui, entenda, eu já vi a Fundação Carlos Chagas cobrar isso várias vezes. Um gênero que é o quê? O abuso de poder, e eu tenho duas espécies, o desvio e o excesso, ok? Vamos lá. O que seria, então, o desvio? E se isso cair na sua prova, é exatamente esse exemplo que será usado. Tá? O que é o desvio? Meus caros, olha só. Quando você tem o chamado desvio de poder, é porque o servidor tem aquela prerrogativa, você vai me ouvir falando muito essa palavra hoje, tem a prerrogativa de, por exemplo, remover o servidor para que o serviço público possa ser melhor distribuído no Brasil, ok? Agora imagine o seguinte, um superior qualquer corrupto tem do seu lado um servidor honesto e não consegue mais praticar corrupção. Por quê? Porque esse servidor honesto fica empatando a vida do cara.
O superior fala o seguinte, vou me valer da minha prerrogativa do poder hierárquico, tá joia? Para remover esse servidor. Vou mandar ele para outro lugar bem longe. Pessoal, será que esse cara está se valendo dessa prerrogativa para alcançar interesse público ou para alcançar interesse privado? Naturalmente, para alcançar interesse o quê? Privado. Então percebe, se eu estou nesse caso, olha só o que eu tenho. Eu tenho aqui o meu poder, a minha prerrogativa para alcançar interesse público, ok? Mas olha só o que eu faço. Eu estou usando minha prerrogativa para alcançar interesse privado. Olha como é que eu desvio. E eu vou fazer no quadro aqui um desenho tentando ser um pouco didático para você. Joga a lousa aí, Ícaro, vamos lá. Olha aqui, meus caros. É o seguinte. Vou abrir aqui uma tela em branco para você, tá joia? Para você entender o que eu quero te explicar. Vamos supor o seguinte, ó. Se aqui eu tenho uma prerrogativa, que nós já vimos é o poder, né? Essa prerrogativa eu tenho para eu chegar aonde? Para eu alcançar interesse público, tá joia? Meus caros, o que acontece no desvio de poder? A gente faz isso aqui, ó. No desvio de poder, você tem aquela prerrogativa para alcançar o interesse público, mas você se desvia porque você utiliza aquilo para alcançar interesse o quê? Privado, tá joia? Para alcançar interesse privado, ok? Tranquilo? Qual que é o lance, meus queridos? A gente fala em desvio exatamente por conta disso aqui, ó. Você deveria ir para o interesse público, mas se desvia e vai para o interesse privado. Percebeu? Tranquilo? Aqui é uma espécie de abuso de poder chamada desvio. Perfeito? Tranquilo? Vou voltar para a luz aqui, olha só. Temos também, meus caros, que perceber que toda vez que eu tenho desvio de poder, eu tenho aqui um vício no elemento finalidade. O meu fim em todo ato administrativo é sempre o interesse público. Mas nesse caso, ele não foi alcançado porque foi alcançado o interesse privado, tá ok? Temos também o excesso. Vem comigo mais uma vez, Ícaro. Entenda aqui comigo, ó. Excesso de poder é quando a administração, ou melhor, o administrador, ele pratica algo não previsto na sua esfera de competência. É como se eu dissesse para você que eu, servidor público, faço algo que a lei não me acometeu. Faço algo não previsto em lei. E aí, meus caros, eu transbordo, eu excedo a minha esfera de competência. Quer ver? Mais uma vez, uma tentativa de fazer um desenho didático para você. Coloca a lousa de novo, Ícaro. Vamos lá. Olha aqui, meus caros. Seguinte. Mais uma vez, uma tela em branco, só para você entender. O que rola? A situação é essa, ó. Esse vermelhinho aqui, essa esfera vermelha, é a minha esfera de competências. Eu posso fazer tudo que é verde, tá vendo? Eu posso fazer tudo quanto é coisinha verde aqui, porque eu passei no concurso para isso. Eu sou competente para fazer isso, tá joia? Beleza. Agora, olha só, existem outros cargos que têm outras esferas de competência, né? Existem outros cargos que têm outras esferas de competência. Esse cargo aqui tem que fazer as bolinhas pretas e não as bolinhas verdes, né? Vamos supor que as bolinhas pretas sejam, por exemplo, oferecer denúncia, né, ao Ministério Público aí, tá? E você, enquanto servidor do TRE, você vai ter que despachar, você vai ter que decretar ofício, essas coisas, tá bom? Meus caros, imagina o seguinte, um servidor, esse servidor aqui, ele vai lá e faz isso aqui, ó. Ou seja, ele pratica algo fora da sua esfera de competência. Você concorda comigo que ele está indo além da sua esfera de competência? Você concorda comigo, portanto, que ele está praticando uma espécie de abuso de poder chamado exatamente o quê? Excesso de poder? Excesso de poder? Concorda comigo? Agora, olha só, ele está transbordando a sua competência. Importantíssimo você saber que a esfera de competência
Quando ela é ultrapassada, eu ajo com excesso de poder. Fechou? Volta na lousa mais uma vez. Olha só o encerramento aqui. É o vício de competência toda vez que o agente público extrapola a competência prevista em lei. Atua onde a lei não lhe permitiu. Beleza, meus caros? Até aqui tranquilo? Vamos evoluir então. Já vimos aqui como se fosse uma teoria geral, né, dos poderes. Agora vamos falar dos poderes específicos, tá joia? Vamos lá. Questões da Fundação Carlos Chagas, né? Vamos encerrar aqui com questões da Fundação Carlos Chagas. Carmelo e Leôncio são servidores públicos. Perdão, Carmelo e Leôncio são servidores públicos, ok. Sendo o primeiro chefe do segundo. Então Carmelo é chefe de Leôncio. Leôncio e Carmelo participaram de um torneio interno de futebol e Leôncio foi eleito o melhor jogador. Carmelo, inconformado com o resultado do prêmio futebolístico, removeu Leôncio para localidade distante. Removeu Leôncio para localidade distante, a fim de que este não mais pudesse participar do campeonato. Meus caros, por que eu dei esse exemplo parecido com vocês e mais uma vez a Fundação Carlos Chagas está cobrando isso? Olha só, falou de remoção de servidor e se o tema for poderes administrativos, garanto para você que essa aqui vai ser a situação, tá? Neste caso, o Carmelo deveria ter contado com a anuência da autoridade superior para efetuar a remoção? Pessoal, com essas finalidades espúrias? Claro que não, né? Letra B. Agiu dentro de suas atribuições legais? De jeito maneira. Ele tem que utilizar a remoção como instituto para melhorar o interesse público e não porque ficou putinho porque o cara ganhou no futebol, né? Letra C. Poderia ter realizado esta remoção uma vez que possui poder hierárquico para tal. Ora, ele realmente possui poder hierárquico para tal e realmente poderia, mas não pelas razões apresentadas, concorda comigo? Está errado também a letra C. Letra D, somente poderia ter realizado a remoção com este fundamento após a instauração de processo administrativo. Meus caros, não precisa de processo administrativo para remoção. Sabe por quê? Remoção não é punição. Remoção não é punição, ok? O STJ já se manifestou quanto a isso, tá bom? Letra E, incorreu em desvio de poder, o Gaba rindo pra gente aqui, tá joia? Luiz, por que você fala Gaba? Porque você vai ter tanta intimidade com o gabarito que vai passar a chamá-lo de Gaba, ok? Segue comigo, mais um exercício aqui. Quando o agente público atua fora dos limites de sua competência, olha o que eu tô passando para você, Fundação Carlos Chagas em peso, percebeu? Quando o agente público atua fora dos limites de sua competência, ele comete desvio? Claro que não, né, pessoal? Não falou aqui de problema na finalidade. Falou? Não. Omissão? Não, também não. Improbidade? Não. Não tem nada a ver com a Lei 8429, né? Não tem nada a ver com a Lei 8429 de 92, que está com novidades quentíssimas. Nosso curso já está atualizado para você, ok? Letra D, perdão, excesso de poder, perfeito, né? Luiz, e prevaricação, o que é isso aí? Prevaricação, artigo 319 do Código Penal, quando você retarda ou deixa de praticar ato de ofício por motivo de sentimento ou interesse pessoal. Isso aqui é crime, tá, pessoal? Não é o caso do que está pedindo a questão. Gabarito tranquilo, letra D. Show de bola, segue comigo, vamos lá. Quando uma autoridade tem competência para editar um determinado ato e pratica-o, mas nessa operação afasta-se do fim colimado para prosseguir finalidade diversa da visada, para perseguir, né? Configura um caso de, meus caros, se houve competência para praticar, eu não estou falando de excesso. Não pode ser excesso. Ora, se o problema está na finalidade, eu estou falando de quê? Estou falando de desvio. Olha como é que eu estou direcionando você para acertar a prova. Ó. Desvio. Letra A, desvio de poder. Nem vou perder meu tempo de ler as outras. Letra A, com certeza absoluta. Segue mais um pouco. Vamos falar agora de poderes em espécie, poder discricionário e poder vinculado. Meus caros, primeiro aqui eu vou falar para você do poder vinculado, depois falo do poder discricionário, tá ok? Mas já lembra comigo o seguinte, se é poder, é uma o quê? Prerrogativa, perfeito?
poderes são prerrogativas, tá joia? Ícaro, comigo mais uma vez. Meus queridos, olha só, primeiramente então, vou falar para você do poder vinculado, tá joia? Entenda aqui comigo, ó. Quando o administrador lê a lei e essa lei é objetiva, mandando ele fazer algo, eu te pergunto, qualquer pessoa pode fazer o que está previsto naquela lei de maneira objetiva ou não? Ou só o administrador é que tem essa capacidade, só o administrador é que tem essa prerrogativa? Ora, eu não posso fazer cumprir o que está na lei, tá joia? Quem tem essa prerrogativa é o administrador. E quando a lei vem taxativa, quando a lei vem objetiva, quando a lei vem sem margem de escolha, é o administrador o único que tem a prerrogativa de colocar na prática. Tá joia? Percebeu? Isso é o chamado poder vinculado. Alô, Ícaro. Olha só, meus caros, é o seguinte: prerrogativa do administrador público de aplicar e executar a lei. Perfeito. Importante perceber que a lei tem que ser executada, mas só algumas pessoas têm essa prerrogativa. Tranquilo? Beleza até aqui? Meus caros, essa prerrogativa é o poder vinculado, tá joia? Agora olha só, volta para mim mais uma vez, Ícaro. Não perca o sono não, acompanha a matéria aqui com tesão do que você está vendo. Meus caros, o que rola? Quando a lei ela dá margem de opção, quando a lei traz mais de uma escolha, quando a lei traz um conceito que eu não consigo definir de maneira taxativa, quem é que tem a prerrogativa? Quem é que tem a prerrogativa de dar contexto, de escolher, de optar por alguma daquelas opções? É o administrador. Então, olha só. Quando a lei vem objetiva para ser aplicada, eu me valho do poder vinculado. Quando a lei vem com margem de escolha, com margem de opção, aí eu vou me valer de outro poder, que é o poder discricionário. Joga a lousa aí, Ícaro. Vamos lá. Olha só, pessoal. É o seguinte. Prerrogativa de preencher de acordo, importantíssimo demais, de acordo com a oportunidade e conveniência do caso a caso, os conceitos que a lei deixou em branco ou trouxe indefinidamente. Aí eu estou me valendo do meu poder discricionário. Pessoal, já entenda comigo o seguinte, ó. Se eu estou diante de um agir discricionário, pô, ficou uma bosta isso aqui, né? Se eu estou diante de um agir discricionário, o que eu quero que você domine, ó? Nesse agir, a lei, ela dá margem de oportunidade ou conveniência. Essa dupla aqui também pode ser chamada de mérito administrativo, perfeito? Vem comigo, Ícaro. Sou eu, administrador, quem escolhe essa porra. Eu que estou administrando. Então eu vou dizer o que é oportuno, eu vou dizer o que é conveniente. Combinado? Entendeu a jogada? É o administrador que preenche esse conceito jurídico indeterminado. O judiciário aqui, tirando algumas ressalvas, não pode dar pitaco. O judiciário aqui não pode mexer a porra do saco. O judiciário não invade essa esfera de atuação do Poder Executivo. Percebeu? Tranquilo, tô falando com emoção que é para chamar sua atenção, ok? Volta para a lousa aí, vamos lá. Meus caros, segue comigo, ó. Questões Fundação Carlos Chagas. Nas palavras de Joseph dos Santos Carvalho Filho, Carvalhinho, né? Quando o agente que elege a situação fática, geradora da vontade, permitindo assim maior liberdade de atuação, embora sem afastamento dos princípios administrativos, está se referindo ao poder discricionário dos agentes públicos, que demanda a previsão legal das opções postas ao administrador, bem como possibilita revogação pela própria administração ou pelo judiciário, preservado o mérito do ato administrativo. Meus caros, olha só,
Previsão legal, com certeza, tanto em ato vinculado quanto em ato discricionário, tá joia? Possibilita a revogação pela própria administração? Sim. Acontece que o judiciário não revoga, tá? Então essa parte aqui tá errado, porque o judiciário não pode revogar, ok? O judiciário não pode revogar, só quem revoga é a própria administração. Revogação é quando você altera a oportunidade ou a conveniência. Lembra que eu falei que é só o administrador que escolhe a oportunidade e a conveniência? Pois é. E se ele quiser mudar? Pode? Pode sim. Basta revogar. Mas aí o judiciário não faz isso. Perfeito? Perfeito. Então vamos lá. Letra B. Letra B. Existência de opções juridicamente válidas para que o administrador possa exercer seu juízo de conveniência e oportunidade, o que não afasta a possibilidade de controle dessa atuação, claro, tanto pela administração quanto pelo judiciário e pelo Tribunal de Contas. Pessoal, certinho, a própria administração controla, o judiciário controla e o Tribunal de Contas também pode controlar, né? Claro que a gente faz aqui ressalvas, né? Então, a princípio, nosso gabarito é letra B. Letra C. Revisão dos atos discricionários pela própria administração ou pelo judiciário, não retroagindo efeitos, seja no caso de anulação ou revogação. A gente vai ver em outra aula que a anulação gera efeitos retroativos, tá? Em razão da presunção de veracidade que reveste os atos. Não. Letra D. Possibilidade de anulação de ato discricionário somente pela própria administração ou pelo Tribunal de Contas nos casos de atos administrativos. Bom, anular é quando você quer corrigir uma ilegalidade. Revogar é quando você acha que não é mais oportuno e mais conveniente. Aí é só o administrador. Anular é uma coisa que tanto o administrador quanto o judiciário podem fazer, tá? Então aqui fala, possibilidade de anular ato discricionário somente pela própria administração ou Tribunal de Contas? Não. Aqui também pode ter judiciário, tá? A gente vai ver isso bem explicadinho na aula de atos administrativos. Letra E. Análise pelo Poder Judiciário de todos os aspectos dos atos discricionários. Não. Naquele aspecto de oportunidade e conveniência, o Judiciário não interfere. O nosso GABA é letra B. Beleza? Segue comigo. Vamos lá. Vou falar agora de poder normativo ou regulamentar. Beleza? Olha só. Poder normativo ou regulamentar, ele se refere a uma o quê? Lembra comigo, tá? Sempre utilizo essa palavra, prerrogativa, tá joia? De fazer o que, Luiz? Vem comigo, Ícaro. Olha aqui, meus caros. O poder regulamentar ou normativo, ele serve para que o poder executivo possa executar as leis de maneira fiel. Entenda o seguinte, às vezes vem o legislador e faz um texto legal excepcional, mas quem vai colocar aquilo na prática é o executivo. E eu digo para você, falta detalhes muitas vezes para dizer como aquilo vai funcionar. E aí eu preciso fazer uma norma abaixo da lei que não pode inovar, só pode aparecer nos limites da lei para que eu faça o quê? A execução daquele ato, tá ok? Então entenda comigo o seguinte, a lei é uma norma de caráter geral e abstrato primária. A lei é uma norma de caráter geral e abstrato primária. A lei inova no ordenamento jurídico. A lei pode criar deveres, direitos e obrigações. Agora, o decreto ou o regulamento, que é uma consequência do poder normativo ou regulamentar, ele não inova no ordenamento jurídico, pois não pode criar deveres, direitos e obrigações, porque está adstrito, está limitado, está vinculado aos limites da lei. Percebeu? Tranquilo? Importante você entender que lei e poder normativo, ambos são normas de caráter geral e abstrato. Porém, a lei, ela inova. O decreto, o regulamento não podem inovar, pois estão limitados à lei. Percebeu? Então, poder regulamentar é o quê? A prerrogativa que eu tenho de criar uma norma de caráter geral e abstrata que permita fiel execução da lei, logo limitada ao que trouxe a lei. Fechado? Volta para a lousa. Vamos lá, Ícaro. Olha só, meus caros. O seguinte, poder normativo ou regulamentar.
é a prerrogativa de expedir, e estabelecer normas gerais e abstratas, mas que sejam obedientes à lei. É o poder de minudenciar o texto legal, expedindo normas gerais e abstratas no limite da lei, com intenção de permitir a aplicação e execução da lei. Portanto, é poder inferior à lei. Perfeito? Tranquilo? Meus caros, no topo dessa pirâmide nós temos a Constituição, logo abaixo dela nós temos as leis e abaixo das leis nós temos os decretos, beleza? É um poder exclusivo do Executivo para que possa fazer aí a fiel execução das leis. Fechado? Tranquilo? Evolua comigo. Vamos lá. Vou falar agora com vocês de poder hierárquico. Poder hierárquico. Vem comigo, Ícaro. Meus caros, estabelecemos o que no início? Poder hierárquico, conceitue comigo, é uma prerrogativa, mais uma vez. É uma prerrogativa. E o poder hierárquico é uma prerrogativa em que a administração escolhe quem fica aonde, quem é mais importante ou superior a quem. Então perceba, tem que ser uma prerrogativa muito grande para eu dizer que você vai trabalhar abaixo de mim, ou para eu dizer que existe algum superior a mim, ou então para eu colocar você em outro local da administração. Meus caros, o poder hierárquico, importantíssimo isso, eu estou te passando só o filé mignon, o poder hierárquico só ocorre dentro da mesma pessoa jurídica. O poder hierárquico, então, é a prerrogativa da administração de, ouça, internamente organizar o serviço público e os seus servidores. Vai para a lousa aí, Ícaro. Conclua comigo aqui, meus queridos. É a prerrogativa da administração utilizada ao fazer distribuição o quê? Interna de seus agentes de competência. O poder hierárquico é sempre interno, entre órgãos e agentes da mesma pessoa jurídica. E coloquei uma observação que eu estou frisando com você, não é bobeira. Não há poder hierárquico nem hierarquia fora da mesma pessoa jurídica. Me permita dar um exemplo simplório para você. Já ouviu falar numa pessoa jurídica de direito público interno chamada União? Pois é, meus caros, a União criou uma nova pessoa jurídica chamada INSS, uma autarquia, tá ok? Ora, o INSS é uma autarquia federal, a União é a pessoa jurídica de direito público de nível federal, tá ok? Eu te pergunto, há hierarquia entre União e INSS, meus caros? Há hierarquia? Há poder hierárquico? E a resposta é um flagrante não. Sabe por quê, meus queridos? A União é uma pessoa jurídica e o INSS é outra pessoa jurídica. Há controle da União sobre o INSS? Há sim, mas não é um controle hierárquico. Hierarquia é somente dentro da mesma pessoa jurídica. Volta comigo, Ícaro. Eu estou até nervoso agora. Entendeu que a porra do poder hierárquico é dentro da mesma pessoa jurídica? Se eu tenho uma pessoa aqui e uma pessoa aqui, entre elas não há hierarquia. Fechado? Tranquilo? Jura para mim que não vai esquecer isso? Então conclua. Existe uma hierarquia horizontal e existe uma hierarquia vertical. A hierarquia horizontal, ela ocorre por meio de coordenação. A hierarquia vertical ocorre por meio de subordinação. Joga a lousa para concluir. Vamos lá, Ícaro. Olha aqui, meus queridos. Subordinação, uma hierarquia vertical, e coordenação, uma hierarquia horizontal. Tá joia? Exemplo aqui. Eu tenho meus coordenadores, a Júnia, o Paulo e o Macarrão. Tá joia? Eles são professores igual eu, né? Mas são meus coordenadores. É uma hierarquia horizontal. Não é que um é chefe do outro. Um coordena as ações do outro. Agora, hierarquia vertical, por exemplo, é você ter um superior hierárquico, que aqui no ponto a gente não tem, né? Que aqui é tudo na base da prestação do serviço, da autonomia, da vontade, né? Para encerrar, meus caros, delegação e avocação de competência, eu queria que você soubesse da súmula 511 do STF, que fala para a gente sobre delegar e avocar competência, continua competente a autoridade que praticou o ato, tá joia? Vamos supor que A delega uma função para B.
Se B faz cagada, se B comete um erro e eu tenho que entrar com mandado de segurança, eu entro contra B que praticou o ato e não contra A. É o teor da súmula vinculante, perdão, da súmula comum, né, do STF 511. Ok? Tudo bem até aqui? Vamos evoluir? Vamos lá. Poder disciplinar. Adivinha o que é o poder disciplinar, meus queridos? Poder disciplinar nada mais é do que uma, o que a gente combinou? Prerrogativa, onde a administração tem o poder-dever de apurar qualquer prática de infração administrativa e pode também aplicar as sanções previstas em lei àqueles que a praticarem. Vem comigo, Ícaro. Meus queridos, aqui é uma prerrogativa que deve ser usada. Por isso que eu falei de poder-dever. É uma prerrogativa que deve ser utilizada. Prefeitos, governadores, presidentes não podem fazer vista grossa quando tomam conhecimento da ocorrência de algum ilícito administrativo. Perfeito? Tranquilo? Devem agir. Poder disciplinar é a prerrogativa de apurar e punir os meus servidores. Percebam que ele anda lado a lado com o poder hierárquico, porque só pune quem é superior. E se alguém é superior, ou é por causa do poder hierárquico e vai punir por causa do poder disciplinar. Tá joia? Já vi questão da FCC que perguntam, né, quais poderes andam lado a lado ou quais poderes são base para o processo administrativo disciplinar e com certeza a resposta é poder hierárquico e poder disciplinar. Beleza? Tranquilo? Só uma última observação, cuidado para você não errar. Se eu estou punindo alguém que tenha vínculo com a administração, se eu estou punindo alguém por qualquer vínculo que tenha com a administração, eu estou me valendo do poder disciplinar. Agora, você sabe muito bem que a administração pune particulares com os quais não tem vínculo. Nesse caso, não é poder disciplinar, é sim poder de polícia. Beleza? Percebeu? Volta para a lousa, Ícaro, para encerrar aqui comigo. Ó, vamos lá. Meus caros, olha só, observação. A administração, ao punir um particular, utiliza poder de polícia e não poder disciplinar. Exemplo, multa ao passar pelo pardal em descumprimento ao excesso de velocidade aí, ao limite de velocidade, né? Beleza? Vamos evoluir então, falar rapidamente aqui para vocês sobre o poder de polícia. Poder de polícia. Meus caros, o poder de polícia também é uma o quê? Prerrogativa. Prerrogativa que consiste em quê, Luiz? Vem comigo, Ícaro. Meus caros, vem comigo, olha só. É o seguinte. Primeira coisa que eu quero que você se desvincule totalmente. Costuma-se, né, os alunos do presencial sempre relatam isso pra gente também, costuma-se você pensar o seguinte, ó, poder de polícia. Ah, é o policialzinho, né, que anda fardado. Você pensa logo no PM, não pensa não? Meus caros, cuidado, desvincule-se, divorcie-se completamente dessa ideia. Poder de polícia não é a polícia. Poder de polícia não é a polícia. Poder de polícia nada mais é do que uma prerrogativa da administração que consiste em quê? Reduzir o interesse particular para aumentar o interesse ou para garantir o interesse da coletividade. Meus queridos, já percebeu que algumas residências têm colado na parede o nome da rua? Já perceberam isso? Já viu isso, Ícaro? Já viu isso? Pois bem, aquela simples plaquinha colada na casa da pessoa, olha o que é aquilo. Eu estou reduzindo o direito de propriedade daquela pessoa para garantir o interesse de toda a população que transita por ali e toma conhecimento de qual é a rua. Concorda? E por que eu estou dizendo isso? Meus caros, nesse caso aí, eu estou diante, entenda, nesse caso aí, eu estou diante de poder de polícia. Afinal de contas, a parede é minha, só fica nela o que eu quiser, eu coloco o que eu bem entender. Pera lá, o Estado pode intervir. E quando o Estado reduz o seu direito individual para garantir o da coletividade, ele está se valendo de uma prerrogativa chamada poder de polícia. Quer ver outro exemplo? Imposto, irmão. Paga imposto ou não paga? Paga. O Estado pode te cobrar? Pode. Reduz o seu interesse individual de enriquecer para garantir o da coletividade. Percebeu? Tranquilo.
A ideia aqui é você entender que o poder de polícia, não é segurança pública, é uma prerrogativa. Fechado? Tranquilo? Volta para a lousa aí, vamos lá. Meus caros, olha aqui, ó. Considera-se poder de polícia a prerrogativa da administração. A prerrogativa da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão sempre do interesse público, meus queridos. Vamos lá. Eu queria que você soubesse ainda que o poder de polícia, né, ele sempre traz uma discussão. Nós temos aqui uma polícia administrativa, que exerce verdadeiramente e precipuamente o poder de polícia, mas temos também a polícia judiciária. A polícia judiciária, ela não exerce precipuamente, principalmente, o poder de polícia, tá bom? Meus caros, é o seguinte, ó. A polícia administrativa, ela tem como atividade principal uma presença, uma atuação ostensiva. Para quê? Para que a sua presença ali, ela intimide as pessoas a praticarem o erro, né? Ela atua sobre direitos e sobre as atividades dos particulares, tá? Sempre de maneira ostensiva, fiscalizando as pessoas. Exemplo, PM, Anvisa, MEC, guardas municipais, agências reguladoras, etc. Tá? Isso não se confunde com a polícia judiciária, que é aquela que atua sobre ilícitos penais. É aquela que atua sobre ilícitos penais. Esta atividade é exercida de maneira repressiva e sempre por órgãos especializados. Tá? Esses órgãos especializados aqui são a Polícia Civil e a Polícia Civil Federal, né? Polícia Civil dos Estados e a Polícia Civil Federal. Ok, tranquilo. Volta para mim um instante, só para eu colocar a cereja do bolo, para você entender o seguinte, ó. Quando eu estou diante desses questionamentos, polícia administrativa, polícia judiciária e etc., fecha comigo no seguinte detalhe. A atuação principal da polícia administrativa é agir ostensivamente. A atuação principal da polícia administrativa é agir sobre direitos, é agir fiscalizando. Agora, excepcionalmente, cabe a atuação da polícia administrativa de maneira repressiva? Cabe. Atuando sobre ilícitos penais? Cabe. Exemplo, o policial militar que prende em flagrante delito. Percebeu? Agora, o mesmo se aplica quando eu falo de polícia judiciária. A polícia judiciária, será que ela atua exclusivamente de maneira repressiva? Exclusivamente de maneira a atuar sobre ilícitos penais? Não. A polícia judiciária pode também fazer às vezes da polícia administrativa. A conclusão precípua, a conclusão linda que eu quero que você tire aqui para sua prova é a seguinte: não há absolutez, tá, nas características da polícia administrativa, da mesma forma que não há absolutez, que não há taxatividade nas características da polícia judiciária. Trocando em miúdo, a polícia administrativa exerce principalmente essas funções, mas pode excepcionalmente exercer as outras. E a polícia judiciária exerce principalmente essas funções que eu passei para vocês, mas pode também exercer outras. Fechado? Volta para a lousa, Igor. Vamos lá. Meus caros, vamos aqui, ó. Características ou atributos do poder de polícia. Características ou atributos do poder de polícia. Vamos lá, meus queridos. É o seguinte, ó. Quando eu falo disso aqui, eu estou falando de verdadeiras vantagens, né? Verdadeiros atributos que eu tenho do poder de polícia, tá ok? E esses atributos são os seguintes. Eu tenho a discricionariedade, a coercibilidade e a autoexecutoriedade, tá ok? Quero que você entenda o seguinte. A discricionariedade é porque no momento de aplicar o poder de polícia, o agente público pode atuar com mais de uma maneira, né? De mais de um jeito. Ele tem margem de discricionariedade, tá? Os atos não são sempre discricionários, mas a característica que existe principal é a discricionariedade, tá ok? Vem comigo mais uma vez, Ícaro. Meus caros, só para vocês se situarem, quando eu estou diante desse tipo de coisa, eu estou dizendo para você o seguinte. Imagine
que na hora de abordar, por exemplo, uma situação de flagrante delito, exista policial que queira fazer o TCO ele mesmo e liberar a vítima. Existem policiais que preferem levá-la até o delegado de polícia, né? É uma questão de discricionariedade. Existe mais de um jeito, tá? Imagine também o seguinte, um fiscal da Anvisa que vai no restaurante e percebe que ali existe alguma irregularidade. Ele pode mandar fechar ou ele pode simplesmente, primeiro, dar uma notificação, tá joia? É maneira discricionária de agir, percebe? Tranquilo? Tem mais de um jeito. Repito, o ato do poder de polícia é sempre discricionário? Não. É possível que existam atos vinculados também, perfeito? Tranquilo? Volta para a lousa aí, cara. Vamos lá. Meus queridos, olha aqui, ó. Coercibilidade é o poder que o Estado tem de exigir o cumprimento de suas obrigações. O Estado pode exigir o cumprimento de suas obrigações, tá joia? Tranquilo? A coercibilidade, ela faz com que o ato se imponha perante o particular. O ato se impõe perante o particular, beleza? Tranquilo? A autoexecutoriedade, por sua vez, é quando eu não preciso de prévia autorização do Poder Judiciário para praticar os atos do poder de polícia. Isso aqui caiu para mim uma vez numa prova de delegado federal que eu fiz, né? Na provinha de delegado federal, pessoal, falava o seguinte, ó, olha só que exemplo legal, vem comigo, Ícaro. Tinha um restaurante do lado de um terreno baldio da prefeitura. Aí o proprietário do restaurante começou a construir em cima desse terreno baldio. Chegou o fiscal de posturas e percebeu que estava sendo construído sobre um imóvel de propriedade da prefeitura e aí mandou derrubar, tá joia? O cara questionou por que mandou derrubar sem prévia autorização do judiciário. Perguntava se era necessário ou se não, né? Ora, obviamente não era necessário porque o poder de polícia tem a característica da autoexecutoriedade. Não precisa de prévia manifestação do Poder Judiciário. Beleza? Tranquilo? Pode jogar a lousa aí para mais uma vez? Vamos lá? Meus queridos, olha aqui, ó. Só para a gente encerrar a parte aqui do Poder de Polícia, eu quero falar o seguinte com você. O Poder de Polícia pode ser delegado a particulares? Sim ou não? O Poder de Polícia pode ser passado para particulares? Meus caros, comigo de novo, Ícaro. Imagine você, com a seguinte prerrogativa na mão, reduzir o interesse particular de alguém para garantir o interesse público. Ora, demasiado arriscado, concorda? Primeira coisa que você ia fazer era fiscalizar o carro daquela pessoa que não trabalha e tem um carrão, não é? Dá inveja, não dá? Isso não é inveja, não. É que você está de acordo com o direito e o direito fala do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito. Não se justifica no universo alguém não trabalhar e ter mais coisa que você que trabalha, né? Não se justifica, tá ok? Ah, você está com inveja. Isso não é inveja. Isso é um princípio do direito chamado vedação ao enriquecimento sem causa, tá joia? Ah, quando alguém te falar que você morre de inveja, fala assim, não, é que eu conheço o direito e o direito não permite o enriquecimento sem causa. Combinado? Meus caros, brincadeiras à parte, quando eu falo de alguém, de conceder para algum particular o poder de polícia, isso é vedado, isso é proibido, isso é negado. Somente pessoas jurídicas de direito público é que podem ter poder de polícia. União, Estado, município, autarquias, beleza? E fundações, se constituídas sob a forma de direito público, beleza? Agora vem a pegadinha, né? Vem a pegadinha. Os atos materiais do poder de polícia podem ser delegados a particulares. Entenda comigo. Não sei na sua cidade como é que é, né? Mas, por exemplo, aqui em Minas a gente tem uma área azul, né? A área azul você estaciona o carro na rua e aí você tem que pagar para ficar um certo tempo e depois você tem que sair, né? A área azul aqui, na verdade, é a fiscalização do estacionamento rotativo pago, joia? Não sei como é que é aí no seu município, mas enfim. O que rola, meus caros? Eu estou diante da seguinte situação. Quem multa ali naquele caso é uma pessoa de uma empresa privada? Então isso seria poder de polícia para um particular? Porque a área azul é uma empresa privada. A empresa que fiscaliza o estacionamento rotativo pago no município
é uma empresa privada. Então estaria ocorrendo poder de polícia para um particular? Não. Sabe por quê? Essa pessoa da área azul, ela não multa você. Ela declara, ela informa que o seu carro está em violação à lei municipal. E se algum policial que é do Estado, logo pessoa jurídica de direito público, passa ali, ele vai multar você. Então, meus caros, o poder de polícia não é transferível, não se delega a particulares, mas os atos materiais ou atos de apoio para o cumprimento do poder de polícia, esses sim são delegáveis a particulares. Outro exemplo clássico, você passa no radar a mais do que a velocidade permitia, a mais do que era permitido na velocidade. Você vai ser multado. Aí eu te pergunto, é o pardal que multou você? É o radar que multou você? Não. Aquele radar, aquele pardal é de uma empresa privada e ele mandou aquela informação para o município. O município vem e multa você, ou o Estado vem e multa você. Percebeu? Tranquilo? Então, olha só, poder de polícia não pode ser delegado a particulares. Tome cuidado porque os atos de apoio ou atos materiais do poder de polícia, esses sim, são delegáveis. Fechado? Tranquilo? Volta para a lousa aí, cara. Vamos lá. Olha aqui, meus caros. É o seguinte. O poder de polícia não pode ser delegado a particulares. Por isso, os conselhos profissionais que têm natureza jurídica de autarquias, já que tem personalidade jurídica, direito público, né? Esses podem cobrar da gente aí a anuidade, tá bom? O poder de polícia só pode ser exercido por pessoa jurídica de direito público. Cuidado, pois é pegadinha de prova. Pode haver delegação a particulares dos atos materiais necessários à execução do poder de polícia. Exemplo, não pode haver empresa privada que aplica multa. Contudo, pode ser contratado de particular o serviço de colocação de radar ou pardal. Observação: aspectos materiais do poder de polícia são as atividades de mera execução desse poder e que podem ser delegados a particulares, ok? Podem ser delegados a particulares. Perfeito? Tranquilo? Vamos então concretizar o que a gente aprendeu. Vamos fazer exercício. Olha aqui o foco na Fundação Carlos Chagas. Só para você ser funcionário do Tribunal Regional Eleitoral. Vamos lá. Os poderes hierárquicos do chefe do Poder Executivo compreendem a possibilidade de dar ordem aos gestores que estejam hierarquicamente subordinados, desde que compatíveis com o direito. Letra A, não tem como. Questão redondinha. Letra B. Dar ordem ao gestor público, inclusive aquelas que pertençam à administração pública indireta. Hierarquia não só tem dentro da mesma pessoa jurídica, lembra? A administração indireta são pessoas jurídicas autônomas, então está errado. Letra C. Avocar competências de seus subordinados, a exemplo, invariavelmente, das de caráter normativo. Meus caros, existem 3 atos administrativos que não podem sofrer nem delegação, nem avocação. São os de caráter normativo, os que decidem recursos administrativos ou aqueles previstos em lei. Isso também a gente vai ver na aula, no curso completo lá, tá bom? Letra D. Dar ordens aos gestores que lhe estejam hierarquicamente subordinados, ainda que contrárias ao direito, né? Ninguém pode dar uma ordem contrária ao direito, tá? Letra E. Demitir a seu exclusivo critério gestores que lhe sejam subordinados, inclusive os estáveis. Claro que não, exclusivo critério não, só se fosse cargo comissionado. Vamos lá. O processo disciplinar é derivado dos poderes, letra A, hierárquico e disciplinar. É o GABA, de cara, né? Esses aqui, lembre, são prerrogativas, né? O caso do poder disciplinar, de punir e investigar os servidores, e o poder hierárquico é aquele responsável por organizar internamente as funções aí, beleza? Vamos lá. Considere, inciso 1, a administração pública não pode, no exercício do poder de polícia, utilizar-se de meios diretos de coação. Pode sim, né, pessoal? Sob pena de afronta ao princípio da proporcionalidade. Não, tanto pode que nem precisa do poder judiciário às vezes, né? O inciso 1 está errado. 2. O objeto da medida de polícia, isto é, o meio de ação, sofre limitações, mesmo quando a lei lhe dá várias alternativas possíveis. Claro, né?
a medida de polícia ou o poder de polícia sofre limitações, claro. Mas você realmente tem várias alternativas porque é um poder discricionário. Perfeito. 3. A impossibilidade de licenciamento de veículo enquanto não pagas as multas de trânsito corresponde à utilização de meio indireto de coação. Meus caros, esse inciso 3 aqui está falando de jurisprudência do STJ, tá? E o STJ já vedou essa prática, tá ok? Já vedou essa prática. Você pode licenciar o carro mesmo com multa, né? Então tá errado também. Fica aí só a 2. Tem gabarito? Tem, letra E. Beleza? Vamos lá. Considere as assertivas abaixo concernentes ao poder disciplinar. Concernentes ao poder disciplinar. Inciso 1. É sempre vinculado o poder disciplinar? Não. O poder disciplinar também pode ser discricionário, tá? 2. Há discricionariedade no momento da aplicação da pena? Sim. Podendo a administração pública levar em consideração, para a escolha da pena, dentre outros aspectos, a natureza e a gravidade da infração. A 2 está correta. 3. Há discricionariedade no momento de decidir se instaura ou não o PAD. Pessoal, aqui não há discricionariedade. Se existem indícios, você está obrigado, né? Então também está errado. 4. Deve, em regra, ser aplicado a particulares não sujeitos à disciplina interna da administração pública. O poder disciplinar, particular não sujeito, não. Se o particular não está sujeito à disciplina interna, eu vou aplicar poder de polícia, tá? Então tá errado também, né? Qual que é o nosso GABA? Letra C, só a 2 está correta, não é isso? Correto. Vamos lá. O poder vinculado da administração pública, letra A, só tem aplicação no âmbito do judiciário? De jeito nenhum. Mais especificamente no STF? Claro que não. Letra B, permite ao administrador praticar o ato administrativo com liberdade de escolha quanto à conveniência e oportunidade de conteúdo? Não. O discricionário tem liberdade de conveniência ou oportunidade. Conteúdo não. Tá? O discricionário. O vinculado não tem margem de escolha. Beleza? Letra C. É um dos princípios expressos na Constituição? Não. O princípio expresso na Constituição é o LIMP. Tá ligado no LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Né? Esses são os princípios expressos. Letra D. Significa que o administrador não precisa observar os elementos e requisitos previstos na lei. Muito pelo contrário. Esses requisitos vêm objetivamente previstos na lei e devem ser observados. Letra E. É o que a lei confere à administração para a prática de atos de sua competência, determinando os elementos e requisitos necessários à sua formalização. Perfeito. Letra E. Vamos lá. Vamos aplicar aquilo que a gente viu. Considere os dispositivos abaixo extraídos do artigo 84 da Constituição Federal, cujo caput compete privativamente ao presidente da República. Ah, tá. E depois quer saber o que é exemplo de poder regulamentar. Tá. Então, compete privativamente ao presidente da República iniciar processo legislativo na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decreto e regulamento para sua fiel execução. Opa, isso aqui já é poder regulamentar. Número 3, vetar projeto total ou parcialmente. Então é só a 2, né, pessoal, que é exemplo de poder regulamentar. Tem GABA aí? Tem, letra D. Vamos lá. No que concerne ao poder de polícia, é correto afirmar, letra A, é vedada a utilização de meio direto de coação. Não é vedado não, pessoal, é possível, né? Inclusive através da autoexecutoriedade, perfeito? Inclusive através da autoexecutoriedade. Show? Letra B, constitui-se somente por atividades preventivas. É aquilo que eu falei com vocês. Principalmente atividades preventivas, mas excepcionalmente a gente pode ter também atividade repressiva. Esse somente aqui comprometeu a questão, ok? Letra C, é puramente discricionário. Meus caros, puramente nada.
ele tem também, às vezes, características vinculadas, ok? Letra D, incide sobre pessoas. Não, ele incide principalmente sobre direitos, né? E letra E, é possível a utilização de meios indiretos de coação. É o GABA, tá joia? Perfeito, então, pessoal, vamos lá. Dispõe o Poder Executivo de poder para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal. Trata-se do poder hierárquico, né? Hierárquico. Beleza? Tranquilo? Vem comigo, Ícaro. Meus caros, passamos aqui hoje para vocês um exemplo aí, tá joia? Um humilde deguste do nosso trabalho. E aqui eu garanto para vocês, com todo respeito a vários trabalhos que a gente conhece aí que são de qualidade, né? Aqui você tem o caminho da aprovação, tá joia? Um compromisso direto com você, de foco total na sua banca e um foco direcionado para acertar as questões que vão cair no TRE do Paraná, beleza? Continuamos à disposição de vocês, visite lá o nosso curso no site do Ponto, tá joia? Tá barato, fiz uma promoção aí legal para vocês, uma facilidade de pagamento muito grande, vale a pena conferir, tá bom? Meus caros, um grande abraço para vocês e fiquem com Deus.